Olá, sejam todos bem-vindos à segunda edição do Conversas Líquidas, uma série de entrevistas com grandes nomes do teatro e das artes. Esse é um projeto da CIA Líquida de Teatro com Nayana Shimaro, atriz, psicóloga e pesquisadora em psicanálise, que também é comunicadora no canal Psicoartes, falando diretamente de Belo Horizonte. Bom dia, Nayana! Bom dia, e ao meu lado Samuel Giacomelli, artista e pesquisador em artes da cena e que fala de Uberlândia. Estamos muito felizes de ter com a gente hoje o ator e produtor Armando Babaioff, que também está nesse momento em Uberlândia em cartaz com o espetáculo Tom na Fazenda. Essa gravação está sendo feita no dia 6 de setembro de 2024 e agora são 11 horas. Agora vamos chamar o nosso convidado, Armando Babaioff. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Wilson, Nayana, Samuel, muito obrigado. Acho tão importante essa troca, é tão importante a gente falar um pouco sobre o que a gente faz, né? Sobre o que a gente gosta de fazer, que é arte, que é teatro. Tão importante a gente ter esses espaços de diálogo. Estou aqui feliz com esse convite, muito obrigado. A gente que agradece seu tempo. Muito obrigado pela disponibilidade e pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. O Armando já está em Uberlândia, né, se preparando para 4 sessões da peça Tom na Fazenda, e inclusive amanhã também, sábado, para dar um curso também, né, uma conversa sobre a internacionalização do teatro. Isso, exatamente. Amanhã a gente tem esse bate-papo, que na verdade é uma maneira que eu encontro de retribuir esse conhecimento adquirido. É uma maneira de... Eu sempre acho que as coisas que a gente aprende quando a gente não divide não servem para nada, né? Eu acho que o aprendizado ele só serve se for coletivo. A construção de algo ela só funciona se ela for coletiva. Principalmente se tratando do teatro, que é uma arte tão coletiva. E essa coisa da internacionalização, para mim, tem se tornado uma das minhas causas assim do teatro brasileiro, pela dificuldade que a gente tem em estar realizando algo semelhante. Não só o Tom na Fazenda, mas com relação a essa dinâmica, essa ausência de um plano nacional pensado para a internacionalização do teatro brasileiro, como existe com o cinema. O cinema brasileiro ele tem uma entrada no mercado internacional e principalmente nos festivais de cinema no mundo que o teatro brasileiro não tem. Então isso para mim, na verdade, mais do que um curso, que eu não estou nesse lugar de dar curso. Na verdade, eu estou mais no lugar de provocação. A minha ideia é provocar. A minha ideia é trazer a experiência com o Tom na Fazenda para falar sobre de que maneira a gente está trilhando esse trajeto e de que maneira a gente pode, na verdade, criar mecanismos e principalmente reivindicar uma internacionalização de um teatro, porque eu acho que a internacionalização ela é a ponta final dessa economia criativa, que a gente tanto fala e tanto busca e tanto escuta falar, mas que ela é pouquíssimo aplicada no teatro brasileiro. Perfeito. Aproveitando também, já agradecer aqui ao Carlinhos Guimarães e ao projeto Uberlândia na Rota das Culturas, né, que tem trazido para Uberlândia tantos trabalhos, tantos espetáculos maravilhosos, nos dado essa oportunidade. E para começar, então, eu gostaria, para a gente te conhecer um pouco melhor também, fazer 3 perguntas em uma, para a gente saber um pouquinho mais da sua trajetória artística. Aqui em Uberlândia, e a gente tem um curso de teatro, né, universitário, e então muitas pessoas, muitos jovens artistas nos seguem, acompanham, né, nosso trabalho, nossas conversas, e eu acho sempre legal a gente saber um pouco mais sobre o início de carreira dos artistas e também quais foram as principais dificuldades encontradas, né, nesse percurso. Vamos lá. Eu sou filho de uma costureira que tem a 4ª série. Meu pai é vendedor de peças de automóvel aposentado. Eu comecei a fazer teatro numa escola pública, num bairro chamado Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na Escola Municipal Pio X. Ou seja, já estamos falando de teatro dentro do ensino público. Eu sou fruto desse investimento em educação artística do Estado, do município, do governo federal. Eu conheci teatro nessa escola porque essa escola tinha um palco de teatro de 400 lugares. E era matéria obrigatória, assim como matemática, geografia, história, a gente era obrigado a fazer teatro. E foi nessa escola que eu tive contato com isso, que hoje é o meu ofício. Eu tive o privilégio de entender que era aquilo que eu gostaria de fazer. Mas mais do que isso,
O teatro nessa escola era usado como ferramenta de transformação. Eu descobri o meu ofício cedo, mas os meus colegas que trabalham em outras áreas, que hoje são médicos, que são técnicos de informática, biólogos, esses meus amigos, eles são seres humanos diferentes. Eu tenho certeza de que eles são diferentes porque eles tiveram teatro na sua base. Então isso para mim foi muito importante, desde cedo, entender isso, o lugar que eu gostaria de estar e de ocupar. Não só isso, eu acho que o teatro na escola também trouxe algo que, na juventude, a gente precisa estimular nos jovens, porque depois isso fica muito mais difícil de ser estimulado, que é a empatia. Eu fazia aula de educação física e odiava jogar futebol. Odiava. E eu era obrigado, assim como muitos jovens são obrigados a fazerem esportes que não gostam de praticar. E na maioria das vezes são taxados, excluídos e violentados e sofrem bullying, porque não têm aptidão para aquilo, mas são obrigados a fazer aquilo. Beleza, eu entendo pela saúde. Mas eu não entendo você ser obrigado a participar de um grupo que joga apenas futebol, sendo que você não gosta de futebol. E aí você vive num país onde um jovem que fala que não gosta de futebol já é automaticamente taxado de viado, bichinha. Então eu era esse jovem que não gostava de futebol e que era colocado nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma escola que tinha como obrigação jogar futebol na aula de educação física, também tinha como obrigação o teatro. Então, os meninos que também jogavam futebol também eram obrigados a fazer teatro. E aí eu sinto que naquele momento existia uma integração e um exercício de empatia da minha parte e da parte deles. Esses universos estarem transitando. Então isso foi um lugar que de cara eu entendi a função do teatro. Eu entendi a importância que isso tinha. Quando eu saí dessa escola, eu disse para os meus pais que gostaria de continuar fazendo teatro, mas meus pais, que não sabiam absolutamente nada sobre isso, me disseram que não poderiam me ajudar. E eu entendi desde cedo, com 11 anos de idade, que eu teria que correr atrás disso, sem ajuda de ninguém. Eu me dediquei nos anos de escola a não me atrapalhar para poder fazer teatro. Então eu era um aluno que estudava, tirava notas boas, porque eu não queria perder tempo naquilo, porque eu sabia que o que eu queria fazer era uma outra coisa e que não era diretamente relacionada a nenhuma daquelas matérias que eu estudava na escola, mas que de qualquer maneira sempre ajudam, principalmente na criação, no mundo, né? Nesse universo que a gente fica buscando. Eu só acredito em atores e atrizes que têm mundo. Atores e atrizes que não têm mundo, que não têm vivência, para mim fazem personagens de histórias rasas. Então, esse lugar do teatro, dessa manifestação na minha vida, nunca parou desde então. Eu faço teatro desde os 11 anos de idade. Eu sou formado em construção civil, porque o meu pai me obrigou a ter uma segunda profissão. Não uma segunda profissão, não, uma primeira profissão. Ele gostaria que teatro fosse um plano B. E na minha cabeça, teatro sempre foi um plano A. Mas para que isso acontecesse, eu precisava fazer a coisa acontecer. Então, tudo que meu pai me dava de inscrição no colégio militar, colégio naval, escola militar, eu fazia porque ele tem essa origem. E ele gostaria que eu tivesse um futuro seguro. Então, durante muito tempo, eu fiz provas de escolas em instituições militares, porque, de alguma maneira, era o que o meu pai gostaria e minha mãe também, por conta da segurança, né? No emprego seguro e principalmente uma carreira sólida. Eu não passava de propósito nenhuma dessas provas. Eu não conseguia. Eu marcava as coisas aleatórias e eu não conseguia imaginar que eu poderia estar uniformizado. Justo eu que detesto essa coisa de uniforme. E eu entendi que eu tinha que correr atrás com as minhas próprias pernas. Foi aí que eu conheci um grupo de teatro do qual fiz parte durante muitos anos, chamado Bicho de Porco, com Gil Sérgio Botelho. Eu devia ter uns 15 anos de idade. Gil Sérgio Botelho é um baiano de Vitória da Conquista e que morava em Niterói. Eu aprendi muita coisa com o Gil. Mesmo ali saindo da adolescência, já com uns 15, 16, 17, 18 anos, foi com ele que eu conheci o Grupo Galpão, Peter Brook. A gente estudava aquele tipo de grupo de teatro que você ensaiava a peça durante 6 meses e não estreava, sabe? Aqueles processos longos. E a gente fez muita coisa, muito estudo, muita sala de ensaio, muita troca, muito bate-papo. E aquilo, para mim, abriu muito meu horizonte de possibilidades. Ali eu comecei também a trabalhar como assessor de imprensa, porque eu achava um absurdo estar fazendo um espetáculo, queria entrar em cartaz em algum teatro, que não ia ter nenhuma divulgação em lugar nenhum. Então eu me sentia na obrigação de correr atrás de divulgação. Eu era responsável pela divulgação das peças do grupo. Então comecei a entender um pouco desse mecanismo de como fazer para um espetáculo ser visto, ser falado, quem eram as pessoas, quem eram os jornalistas do Rio de Janeiro, de Niterói. E logo em seguida eu descubro a Martins Pena. Eu nunca tive dinheiro para fazer curso de teatro. Todos os cursos de teatro que eu fiz ou foram gratuitos ou eu troquei algum tipo de serviço para ser ouvinte, para estar ali na sala de ensaio.
todas as peças de teatro que eu queria assistir, dos atores e atrizes que eu era fã, eu pedia ingresso na bilheteria, falava com alguém da produção, dava um jeito. Eu tenho algumas histórias curiosas com relação a isso. E eu sou formado pela Martins Pena, que eu conheci aos 18 anos de idade, uma escola, as mais antigas escolas de teatro da América Latina, a mais largada, a mais abandonada, a mais sucateada, que formou gente incrível, muita gente incrível passou por essa escola. Eu sou formado pela Unirio, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e finalmente dei um diploma de universidade para os meus pais, formado em interpretação para teatro. Apesar de ter entrado no curso fazendo para ser professor, estudando licenciatura, eu percebi que eu não ia conseguir dar conta, que eu não era realmente minha praia, que eu não tinha aptidão para ser professor, que meu negócio era outro, a minha habilidade morava em outro lugar. E aí eu resolvi trocar o curso e acabei me formando em interpretação na Unirio. Conheci Rodrigo Portela, que é um dos meus grandes mestres, na Martins Pena, e é o Rodrigo que eu tenho entregado ultimamente meus sonhos. É esse cara com quem eu aprendi muita coisa, aprendi talvez a metodologizar a minha maneira e meu processo criativo. Eu devo muito ao Rodrigo, essa organização, essa maneira como eu encaro um processo de criação. E principalmente, essa longevidade de estar na Fazenda também me traz uma escola. Não é todo dia que você tem o privilégio de fazer um espetáculo com uma duração tão grande. Então, na Fazenda também faz parte da minha formação nesse sentido. Rodrigo Portela, que, para quem não sabe, é o diretor, né, do espetáculo Tom na Fazenda, e que a gente vai ter a oportunidade também de ver outro trabalho dele aqui em Uberlândia, em breve, que é o Ficções, com a Vera Holtz. Exato, muito legal sua apresentação aí, você falando, né, dessa sua trajetória, eu me identifico muito, e inclusive com essa necessidade que, né, muitos artistas encontram de também terem vários braços, né, se tornarem meio que um polvo para se dividir em várias funções, né, no seu caso, como ator, produtor, tradutor também, né, do texto, do Tom na Fazenda. Mas agora eu vou passar, então, a bola para a Nayana. E agora sim, a gente entrando um pouco mais no Tom na Fazenda, eu assisti aqui em Belo Horizonte no ano passado, achei uma peça assim tensa, com várias temáticas importantes mesmo, né? Sexualidade, identidade, segredo familiar, violência. E o seu personagem, o Tom, ele é muito instigante, né? Cheio de camadas mesmo emocionais, que vai desde uma pessoa que entra ali na fazenda e começa assim a ficar numa submissão total, se misturar com a lama e de repente ele vai se transformando ao longo do tempo nessa modificação e de repente ele se torna um violento, né? E fiquei pensando como que foi para você fazer esse personagem, seus desafios, se você buscou alguma inspiração. Você falou agora na sua resposta, né, a primeira pergunta sobre o artista ter o seu próprio mundo, seus mundos, suas vivências. Então eu queria saber se você também buscou essas vivências para fazer esse personagem tão complexo. Nayana, o que é o Tom? Quem é o Tom? No texto, eu tenho nada para me segurar, absolutamente nada. Eu só sei que ele é um publicitário, que ele fala o nome de algumas marcas, Paul Smith, até me falha a memória, mas ele fala algumas marcas conhecidas de vestuário internacional. Ele é um homem da cidade, ele trabalha numa agência de publicidade, mas eu não sei mais nada além disso. E eu sei que ele perdeu o cara que ele amava. E sei que ele conhece Seda, só de olhar. Eu sei muito pouco sobre ele. Eu não sei de onde ele vem, quem ele é, qual é a classe social, o recorte social, quem é a mãe, quem é o pai. Eu não sei nada. Então o personagem, para mim, é um teorema, é um enigma. Até hoje. Muitas das coisas eu respondo com texto. Eu estreiei essa peça muito cru. Eu estreiei essa peça muito verde. Porque eu senti uma necessidade de entender esse personagem, mas eu não conseguia entender por onde começar. Comecei a buscar em mim essas respostas, mas mesmo assim, não dá para você se colocar 100% ali, apesar de ser eu 100% ali fazendo esse personagem. Mas é um universo de uma situação ímpar e que eu me segurei nela para poder existir. Ou seja, o meu entendimento desse personagem parte principalmente da relação que ele cria com aquelas pessoas que ele conhece naquele momento. Então eu só comecei a entender o Tom a partir do momento em que os outros atores começavam a entender os seus personagens. Porque quanto mais a Agatha e o Francis se apresentavam para mim, Armando Babaioff,
mais eu entendia a distância que eu tinha que ter deles. Então, quanto mais eles entendiam, me conheciam e se aprofundavam na natureza dos personagens, mais eu entendia que o meu personagem era distante deles. Apesar desses personagens, o Francis e a Agatha, serem personagens de construção no texto, com lugares e entendimentos, existem camadas nesses dois personagens que, saindo daquela coisa mais rasa, apenas dizendo que um personagem é homofóbico e ponto, e que é só isso, existem coisas por debaixo disso, e aí quando você começa a entender isso, e falar sobre isso, que é o que a gente fazia na sala de ensaio, eu entendia aonde é que eu estava me metendo. E aí eu conseguia criar mais nuances e conseguia criar mais detalhes e mais camadas e mais camadas e mais camadas. Porque quando a gente sai do violento, quando a gente sai apenas da figura do homofóbico e de um lugar raso de entendimento de onde vem essa homofobia, a gente começa a entender que Tom na Fazenda fala de coisas um pouco mais abaixo do que isso. A gente questiona um lugar, e aí eu comecei a entender isso depois que a gente faz essa peça 1, 2, 3, 50, 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes. Eu já fiz essa peça 450 vezes. Isso é muita coisa. Então hoje eu tenho um entendimento em um lugar desse personagem que é um privilégio para qualquer ator, que é a repetição. Então, e viver o momento presente. Não tentar buscar uma reprodução de alguma boa apresentação ou de uma emoção. Não, hoje em dia eu me dou o privilégio de apenas entrar em cena. Hoje eu só entro em cena. Eu posso fazer essa peça agora, aqui, nesse saguão. É só entrar em cena, eu já entendo esse personagem. Então, quando você fala em Tom na Fazenda, e quando você busca ali nesse título tão infantil, tão pueril, tão inocente, Tom na Fazenda, que eu acho que foi essa a intenção que o autor teve quando escreveu esse título, que era trazer essa pista falsa. E muita gente vai assistir, às vezes, imbuída desse tema, e quando assiste a peça fala, caramba, não era isso que eu imaginava. E Tom na Fazenda também tem, na cultura do hemisfério norte, principalmente, de uma década de 60, 70, Tom na Fazenda também é uma alusão àqueles quadrinhos eróticos, Tom of Finland, que são aqueles homens barbudos, com roupas de látex, de couro, também tem essa conotação que o autor traz, mas que aqui no Brasil não faz muito sentido, mas que lá fora tem essa ligação direta. Então, Tom tem essa dualidade, tem essa coisa dessas pistas falsas o tempo inteiro. Então, uma coisa que eu percebi é que Tom na Fazenda se passa, talvez, num lugar que no Brasil a Fazenda seja a maior representação que a gente tem do patriarcado no nosso país. Então, quando você olha para isso, Tom na Fazenda está localizado no coração do patriarcado. Então, eu acho que é nesse lugar que vem tudo. Porque é uma peça de energia masculina, são dois protagonistas masculinos falando da sua dificuldade de se relacionar com o mundo, tanto o homem gay quanto aquele homem do campo, que se encontram nesse lugar, que pode ser qualquer lugar desse país. E aí, depois que você sai do Brasil e vai para uma outra cidade do mundo, você descobre que essa peça, na verdade, pode se passar em qualquer lugar do planeta. A gente lá fora não é visto como um espetáculo brasileiro. A gente não é visto lá fora como um espetáculo que retrata a realidade do Brasil, apesar deles saberem que a realidade do Brasil é a realidade do país que mais mata a comunidade LGBTQ e PNA+ no mundo. É o país mais violento e onde nós corremos o maior risco de existir. Eles sabem disso quando a gente vai lá para fora. Mas, ao mesmo tempo, o reconhecimento daquele lugar é universal. Aí eu digo sempre isso, é quando uma fazenda não é só uma fazenda. É quando um texto escrito lá em Montreal faz sentido aqui no mundo. Maravilha. Fiquei aqui até pensando, eu ia mesmo perguntar sobre essa adaptação, né, de um texto do Quebec, né, do Michel Bouchard, né, e acho que você acabou respondendo mesmo. E fiquei pensando também, Babaioff, se tem algum momento na peça, uma fala sua ou que você escuta, que é um momento que você acha primordial, ou que você gosta muito, ou que você prefere no espetáculo. Tem uma frase que eu amo. Tem uma frase que eu amo. Essa frase eu sempre busco dizê-la do fundo do meu coração com a maior verdade possível. Que é quando a mãe pede... Eu já estou dando spoiler da peça. Que é quando a mãe pede pro Tom, vai avisar. Que é quando a mãe pede para o Tom fazer algo. Não estou dizendo o que é, mas a mãe pede para o Tom fazer alguma coisa e o personagem responde: eu não tenho coração para isso. Essa frase, só essa frase, é uma frase que me atravessa sempre.
Não só essa, várias frases, mas aqui essa frase, uma frase tão pequena no meio de tudo aquilo que acontece, eu acho que diz muita coisa sobre esse personagem, sobre a minha relação com essa peça. Muito bom. Só voltando um pouquinho, então, nessa temática da violência, né? Violência de gênero, violência contra a comunidade LGBT. O espetáculo ele estreou em 2017, né? E a gente viu, especialmente ali em meados de 2018, uma explosão, né, dessa violência contra pessoas gays, trans em especial. Aqui em Uberlândia a gente viu situações terríveis, parecia que tinham aberto a caixa de Pandora, né, que tinha aparecido coisas que estavam ali, né, só que não estavam na nossa vista, assim, tão explicitamente, né? Isso por conta de um contexto político, a gente sabe, né, de uma extrema direita que começou a ganhar mais espaço de poder, né? Então, eu queria saber um pouco como que o espetáculo dialogou com isso e se contaminou disso também, e como que também o público, né, reagiu ao espetáculo nesse período, se vocês tiveram alguma história, alguma situação. Samuel, Tô na Fazenda estreou em 2017. Quando a gente começou a ensaiar Tô na Fazenda, Dilma ainda era presidente. Logo em seguida veio Michel Temer, depois vem Bolsonaro, e as eleições e o Lula. A gente viu toda essa transformação da sociedade do palco. A gente estava em cena esse tempo todo. Nós sofremos censura, tivemos um espetáculo cancelado no CCBB Belo Horizonte em 2018, num edital que a gente havia ganhado, já tinha sido publicado em Diário Oficial, e de repente pararam de responder a gente, já no momento que a gente estava marcando data de apresentação. Isso foi quase o espetáculo parou por causa disso, assim, a gente quase abandonou mesmo, porque foi um furo de pauta assim, tão absurdo na trajetória do espetáculo que isso atrapalhou um pouco a dinâmica da gente mesmo, dessa organização financeira, que é tão delicada na cultura, e ainda mais para uma peça de teatro sem patrocínio. Estávamos em Garanhuns quando a Renata Carvalho foi censurada no Festival de Inverno e foi proibida de fazer o espetáculo dela, foi desconvidada assim, de uma maneira grosseira, absurda, violenta, e foi perseguida. A gente viu isso. Vimos nossos colegas de Recife, a mesma coisa aconteceu com vários espetáculos, a Companhia dos Adeus, várias pessoas. Então a gente estava nesse movimento, dentro desse movimento, vendo isso tudo acontecer. Nós fomos para Avignon em 2022, numa tentativa de ter uma possibilidade de continuar fazendo teatro, porque a gente não sabia o que queria acontecer em 2023 no Brasil. Se o Bolsonaro ganhasse do jeito que estava, a gente não iria conseguir continuar fazendo teatro, principalmente essa peça, que já tinha sofrido censura. Eu havia sido processado pelo secretário de Cultura, o ex-secretário de Cultura, né? Eu fui processado por ele no criminal e no civil. Então, muita coisa no meio disso tudo, muita coisa, muita coisa. A gente vai para Avignon com medo. A gente chega em Avignon num investimento completamente autônomo, sem suporte, sem um investimento pessoal nosso, e que essa internacionalização se dá por isso. A internacionalização dessa peça se dá pelo medo do que ia acontecer no Brasil. E aí, de repente, você chega lá e a coisa acontece com o entendimento dos franceses e solidariedade deles com relação ao nosso trabalho, à nossa saída até o Festival de Avignon. Então, para nós, foi uma coisa muito delicada de perceber quais eram os movimentos que a gente poderia e deveria fazer ao longo desse período. E, curiosamente, Tô na Fazenda, ela continua atual. É uma peça que parece uma esponja que absorve todas as discussões da sociedade, cabe o tempo todo a tudo que está acontecendo. E a maneira como a gente também muda a nossa maneira de interpretar e de fazer pequenas releituras do texto e na nossa encenação, às vezes de mudar uma intenção na fala, uma intenção no gesto, no movimento, e de repente aquilo ganha um outro sentido e uma outra leitura, atualizando ainda mais a versão da peça. Essa peça é uma versão. Apesar de ser um texto escrito no Canadá, no momento em que começa a fazer essa tradução ela já vem imbuída de uma adaptação. A minha maneira como eu enxergo o teatro me faz trazer essa peça para esse lugar, para esse não lugar do Brasil. Eu tiro todas as diferenças geográficas, climáticas, de nomes e comidas e música e trago isso para uma realidade brasileira, latino-americana, para um lugar que cabe a gente aqui e que
e que é uma maneira de dar uma assinatura também a essa peça e a esse texto. E aí, quando o Rodrigo Portela me traz o elemento da lama, e que é muito providencial, porque essa lama é a terra desse país que está de norte a sul, de leste a oeste. É a terra dessa argila que a gente usa, às vezes, por exemplo, a argila daqui é daqui. A argila que a gente usa na peça, que compõe o cenário da peça, ela é daqui, da região, comprada aqui. Então você tem ali, de alguma maneira, uma representação orgânica do território no qual nós estamos nos apresentando. Não é algo tão distante. Quando a gente vai para a Europa, a gente usa a argila da Espanha, a argila de Lisboa. Quando a gente está no Rio de Janeiro, é a argila do Rio de Janeiro. Então muda a cor, porque é um material orgânico. Então isso é muito curioso. Acho que isso também traz uma identificação. Assim. Muito legal. Por essas e outras que o espetáculo é extremamente importante e necessário de ser visto pela população em geral, né? Espero que vocês consigam apresentar mais 450 vezes, para mais até. Agora, quero apresentar aqui, a gente convidou um amigo nosso, Marcelo Sou, do grupo Luna Luneira, de BH, para trazer uma pergunta para você também. Que maravilha! Oi, pessoal. Meu nome é Marcelo Sou, faço parte da companhia Luna Luneira, de BH. E Babaioff, quero registrar aqui meus parabéns pelo trabalho incrível que vocês desenvolvem. Acho que estão fazendo desses raros momentos que o teatro pode proporcionar de um encontro perfeito entre seus vários elementos e de uma entrega incrível que os atores proporcionam para a gente. É uma mágica que acontece diante dos nossos olhares. Eu tive a oportunidade de assistir o trabalho em 2 momentos diferentes. Uma primeira vez antes de conhecer o trabalho do Rodrigo Portela, fiz na sequência uma oficina de direção com ele e depois pude rever o trabalho. É incrível como cada elemento tem a sua justeza ali na construção do espetáculo. Eu queria destacar a trilha sonora. Eu tive recentemente a possibilidade de acessá-la pelo Spotify. E o teatro por si só é uma arte efêmera. Quando a gente tem a possibilidade de acessar algum elemento que ajude na preservação dessa memória, eu acho que é uma mágica indescritível. E especialmente na parte final do trabalho, quando vocês já estão exaustos, já se entregaram tanto, ocorre um esvaziamento ali diante dos nossos olhos, a gente não sabe distinguir onde está o ator, onde está o personagem, e vem uma música que é incrível. Então a minha curiosidade é como essa trilha sonora surgiu ao longo do processo de criação. No nosso grupo, muitas vezes, ao longo dos ensaios, ao longo do processo de criação, a gente vai trazendo de forma afetiva músicas que nos afetam muitas vezes. Então eu queria saber se Tom na Fazenda tem essa relação, ou se foi uma proposta da direção, uma proposta sua enquanto ator e produtor, ou se essa trilha foi surgindo de forma harmônica ao longo do processo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, deixo meus parabéns e agradeço muito pelo trabalho que vocês desenvolvem. Poxa, que legal de encontrar um colega que eu admiro tanto, de um grupo tão importante para esse país. Luna Luneira, um dos maiores grupos. Nossa, assisti tantos espetáculos do Luna Luneira. Sou extremamente, assim, fã. Demais. E eu vi ele falar dessa maneira, com tanto carinho do nosso trabalho. É emocionante ver um colega vibrando da mesma maneira como a gente vibra pelo trabalho dos outros. É demais. Obrigado. Na Fazenda, quando eu comecei a traduzir, eu deixei uma parte do texto sem tradução porque eu não conseguia traduzir. A trilha sonora é composta pelo Marcelo H. Marcelo H é meu amigo de 20 anos. Nós temos uma festa no Rio de Janeiro chamada Festa Sopa, há 12 anos. Então eu conheço Marcelo mais do que isso. Conheço Marcelo há pelo menos uns quase 20 anos. Nós fizemos um espetáculo chamado Rock Antígona juntos, no qual ele fez a direção musical. Nós criamos essa Festa Sopa para ser um laboratório nosso de musicalidade, onde a gente colocava a nossa cultura musical na pista de dança. Então, quando eu comecei o processo de Tom na Fazenda, eu já sabia que era o Marcelo H. que iria ser na direção musical desse trabalho. Rodrigo Portela e eu temos uma história de muito tempo de teatro de grupo. Um grupo que não existe mais. Eu sou fã de teatro de grupo. Eu sempre quis fazer parte de teatro de grupo. E eu nunca consegui fazer parte de um grupo que durasse tanto tempo. Mas a dinâmica de Tom na Fazenda é a dinâmica na qual eu gosto de trabalhar. Cooperativado, criação coletiva. Onde a gente traz todo mundo para a sala de ensaio, onde a gente faz uma leitura. O primeiro encontro foi uma leitura do texto, com todas as áreas ouvindo essa leitura do texto, trocando ideia com todo mundo ao mesmo tempo. Quando eu estava traduzindo o texto, eu tive dificuldade em traduzir uma parte dele, porque o texto, em francês, dizia:
numa parte em que entrava uma música específica na peça. Todo mundo pensa que é samba, mas é rumba. Isso no Brasil não faz o menor sentido. O menor sentido. Então eu sabia que essa frase não poderia existir, e ali eu entendi que eu precisava adaptar essa parte. Durante os ensaios, no qual o Marcelo H., que é o diretor musical, Marcelo assistiu 99,9% dos ensaios. Ele esteve presente na sala de ensaio todos os ensaios. Todos os estímulos sonoros ele testava no ensaio. Um momento do texto que a gente não sabia o que colocar, e aí o Rodrigo sugeriu uma coisa, outras pessoas sugeriam outra, eu fui para o festival de cinema no Uruguai. Eu tenho um grande amigo no Uruguai, Diego, que me levou para uma festa. E nessa festa tinha um grupo tocando ao vivo, instrumentos de sopro. Uma música boa, latina, quente. E aí eu entrei ali naquele lugar, vi aquele pessoal tocando, virei para ele e perguntei: caraca, Diego, que coisa legal, isso é salsa? E ele: não, é cúmbia. Eu falei: meu Deus, é o texto da peça. Ou seja, a música que escolheu participar da peça. A gente estava com os canais tão abertos que a gente só ia, é isso, a gente só ia trazendo para dentro da peça. Eu gosto muito de música, então a minha contribuição também foi muito aceita pelo Marcelo e pelo Rodrigo. Tem muita coisa ali que é contribuição minha, do Marcelo, da maneira como o Marcelo gosta de criar a trilha sonora, seja trilha original mesclada com um mashup de músicas que ele mesmo no computador vai editando e mesclando, e quando você vê ele consegue criar uma coisa nova a partir de trechos de músicas e de sons. Mas os momentos em que a criação do Marcelo tem uma música que foi escolhida pelo Rodrigo, logo de cara o Rodrigo falou: olha, já tem uma música que eu já sei qual que eu quero. E aquela música é do Rodrigo. Teve um momento da peça que o Marcelo, na sala de ensaio, coloca uma música que vira uma chave nossa, e a gente tem um choro compulsivo de todos nós na sala de ensaio. Essa música nem entrou na trilha sonora, mas ela nos fez entender qual era o estado de cada personagem naquele momento. Então, tem tanta coisa onde a criação musical da peça traz, que eu acho que é muito parecido com o processo do Luna Luneira, das pessoas trazerem as suas músicas. A música que a mãe canta, a música que cada atriz traz para aquele momento em que a Agatha canta lá nos fundos, é uma música, às vezes, da história pessoal de cada atriz, e que é absorvido pelo espetáculo. Só que tem dois momentos em que a trilha sonora foi composta, a trilha sonora do Parto do Bezerro e a trilha sonora do final do espetáculo, ela foi composta comigo e com o Marcelo, sozinho na sala de ensaio, com o Marcelo com o violão. E o Marcelo entendendo o tempo da minha fala e compondo aquela trilha no violão. E eu escutando ele aquilo, e eu dando texto naquela cadência, e entendendo quais eram os espaços que eu tinha para criar. E quando eu vi, eu estava no telefone: Marcelo, eu preciso de mais um segundo aqui. Marcelo, a gente no telefone, eu passando a cena, fazendo a cena na sala da minha casa, no telefone, e o Marcelo ouvindo, entendendo qual era o tempo que tinha que ter de duração a cena. E a coisa mais ainda luxuosa dentro dessa organização de criação sonora é o fato do próprio criador da trilha sonora ser o operador da trilha sonora. Quem opera a trilha do Tom na Fazenda é o próprio diretor musical. Então a gente tem ali um cara que está operando o som numa mesa de DJ, porque já é o Marcelo DJ, trazendo o seu equipamento, fazendo toda a mixagem, anexando sons que acontecem de acordo com a maneira como eu estou naquele dia. Ele dá um reverb, ele dá um eco, porque eu dei um grito, ele percebeu que eu dei um grito, ele sobe, aquilo vira um eco. Se eu não dou um grito, ele não sobe. Então tem um jogo ali que está acontecendo simultaneamente nessa trilha sonora, e eu acho que é por isso que ela é tão viva, tão pulsante, e a gente tem um rigor artístico tão grande, uma preocupação tão grande com isso, que o tempo... Marcelo já está no teatro agora, que a gente tem algumas horas antes da peça começar, já é a nossa estreia, sexta-feira, nós estamos conversando, na estreia em Uberlândia. Então o Marcelo já está lá no teatro afinando os microfones direcionais, que não são para pegar a nossa voz, mas que são para pegar a nossa voz para que ele consiga manipular e fazer todas essas distorções sonoras, que são quase imperceptíveis pelo público, mas que ajudam a estar compondo todo esse aparato sonoro, que acaba também sendo um personagem no qual a gente contracena. Então a trilha sonora ela é muito importante, ela é um outro personagem dessa peça. E realmente ali, naquele final, que a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer, ela dá essa cama, ela faz essa cama e esse suporte desse lugar. O que é isso que a gente está ouvindo? Isso é trilha, isso é música? O que é que está acontecendo? A gente também já não sabe mais se ali é o ator, se é o personagem, quem é que está ali falando. Aí naquele momento já nem mais importa. O que importa é só essa relação que já se criou e se estabeleceu ao longo do espetáculo. Maravilha. A gente já está caminhando, né, para a finalização.
E, Babaioff, eu faço essa pergunta para artistas e pessoas envolvidas com a cultura, é uma pergunta mais de cunho pessoal, como se pudesse separar também, né? Na verdade, é tudo pessoal. Tudo pessoal. E as respostas podem ser das mais variadas, desde a primeira coisa que tiver à cabeça, uma virada de chave de vida, uma memória, o que você quiser compartilhar. E a pergunta é, o que você nunca vai esquecer na vida? A vida. A vida. A vida no sentido mais amplo de vida, de vitalidade. O que te move? O que te faz viver? O que te faz seguir? O que te faz acreditar? E aí, eu acho que tem uma coisa na qual eu prezo demais, que é a coerência. Ser um ser humano coerente no pensamento e nas atitudes, que eu acho que é o mais difícil. Não adianta nada você ter um discurso e você não colocar em prática esse discurso. Então, acho que a minha vida é uma vida voltada para a coerência. Obrigada. Eu que agradeço. Maravilha, querido. Vamos encerrando, porque você também tem horário marcado agora. Já vieram me buscar aqui. Vamos te liberar e hoje à noite a gente se vê no Teatro Municipal de Uberlândia. E merda para vocês. Merda. Façam ótimas apresentações. Tenho certeza que o público de Uberlândia vai sair transformado com essa passagem de vocês por aqui. Não, vai ser lindo trazer essa fazenda imenso. aqui. Foi um prazer imenso essa conversa riquíssima que você proporcionou aqui com a gente. Obrigada. E se tiverem colegas, chamem essas pessoas para assistirem o espetáculo e principalmente esse bate-papo que vai ter amanhã, que vai ser muito legal. Ó, o Carlinhos já veio me buscar aqui. Vem aqui, Carlinhos, só dar o seu tchau aqui, porque ele falou super de você aqui, ó. Olha quem tá aqui. Mas esse casal é nada meu. Olha o responsável. Obrigado, viu, Nayana? Obrigado. Obrigada. Merda pra gente. Valeu, querido. Merda. Beijão. Tchau, Beijo. Tchau. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Conversas Líquidas, um projeto da Cia Líquida de Teatro, com Nayana Shimaro e Samuel Giacomelli. Queremos agradecer a todos por nos acompanhar nessa conversa com Armando Babaioff. O Conversas Líquidas pode ser visto no YouTube e escutado no Spotify e outras plataformas de podcast. Para não perder nenhuma novidade, siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as entrevistas e conteúdos que estamos preparando. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar o que achou. E a gente também queria saber quem você gostaria de ver nas próximas entrevistas. Deixe suas sugestões nos comentários. Abraço. Muito obrigado e até a próxima.